começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu já fui Tyrande por um dia. Aqui é o Caio Bernardinelli e futebol americano não é um esporte pra quem muda a temperatura do chuveiro com cabo de vassoura. Como é que é? Às vezes a pessoa tem medinho de mudar a temperatura do chuveiro, cara. Futebol americano não é pra essa pessoa. Fala galera, aqui é o Thiago Souza, Go Storm! Olha, uma propaganda aí, hein, cara, do time Lógico, dele. mano. Join the Blue. É isso aí, é isso aí. É isso aí, senhoras e senhores. Acho que pela introdução vocês acabaram de perceber que vamos falar sobre futebol americano ou simplesmente... Foi um tackle aqui, cara. Ah, tá. É pra introduzir o pessoal ao ritmo. É isso aí, então antes de começar vamos para os nossos recadinhos. Para quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, @Papo de Louco_. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodelouco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com. E antes de começar o bate-papo, eu queria recomendar para vocês também o podcast da galera do Conversa Nerd Geek. Dá uma conferida no spot dos caras aí, vale a pena que o programa é muito bom. Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas, host do Conversa Nerd Geek, que é um podcast do portal Cultura Nerd Geek, que fala sobre cultura nerd no geral, vamos dizer assim, né? A gente fala sobre um pouco de tudo, a gente fala sobre livros, quadrinhos, séries, jogos, filmes, tecnologia, filosofia. Bom, a gente fala sobre quase tudo aí do mundo nerd. Se você não conhece ainda, acessa lá culturanerdgeek.com.br, dá uma conferida nesse podcast. Valeu! Muito bem, senhoras e senhores, vamos então começar esse nosso bate-papo sobre futebol americano, ou futebol, isso que é uma polêmica. A gente tá aqui com o Thiago, ele é jogador do São Paulo Storm. Thiago, fala um pouco aí do que você faz lá e a gente vai começar a contar um pouco sobre a história do futebol americano. E aí rapaziada, beleza? Cara, eu jogo atualmente como defensive lineman, sou linha de defesa, né? Mas já joguei em outras posições, em outros times. E respondendo a sua pergunta, futebol americano é futebol. Tá certo. Soccer é nos Estados Unidos, como a gente tá falando de futebol americano, então pra nós é soccer, né? Se você chegar para um inglês, para um britânico, você falar futebol, você toma 2 tapas na cara, um de cada lado pra inchar por igual. Mas pra gente aqui é futebol ou simplesmente FA. A gente fala FA, tá tudo Mais certo. Mais fácil, né? Mais fácil. É isso aí. Bom, e já fazendo uma introdução para começar, acho legal a gente falar um pouco da origem, de como que começou, como que se popularizou. Eu fiquei sabendo assim que o FA ele originou do rugby, né? Ele veio do rugby, assim como... Na verdade, o rugby e o futebol britânico, eles são mais ou menos da mesma época. A diferença é que alguns gostavam de chutar a bola e outros gostavam de pegar a bola e sair correndo com ela com a mão. Uhum. É tipo o futebol de vizinho, né? Sei lá, tipo, mas vocês estão me batendo, eu vou pegar a bola e vou embora. O cara sai correndo com a bola na mão. Correndo com a bola na mão. A bola é minha, né? Aí a galera não queria deixar a bola embora e os caras iam atrás e davam uns tecos, né? Pegavam o cara. Viu? Mas foi mais ou menos isso mesmo, principalmente entre os colonos, né? Os colonos entre as pessoas da América, né? Os descendentes de britânicos. E o futebol americano surgiu disso daí, né? Quem começou a definir as diferenças mesmo, as regras já pré-definidas do futebol americano foi o Walter Camp. Uhum. Ele é considerado o pai do futebol americano. Assim como o Charles Miller é considerado como o pai do futebol aqui no Brasil, para os americanos, o Walter Camp foi o primeiro que começou a definir algumas regras que diferenciavam do rugby, como por exemplo o passe para frente, a linha de scrimmage, né, que não existe no rugby, né? Rugby é só pra trás, né? Rugby é só pra trás, pro lado, e quando a bola tem que ser lançada pra frente, ela é chutada. Ah, legal. Né? E ele não para, ele não tem aquele para, combina a jogada e vai pra jogada. O rugby ele é 100% ativo, ele não tem essas paradas técnicas. O FA ele é mais tático, então.
bem mais tático, né? Bem mais tático. Alguns lugares que você vê sobre futebol americano, você vê o pessoal compara o jogo de futebol americano com a guerra, né? Sim. Porque assim, vamos dizer assim, é o uso da força combinado com a tática para que você chegue num determinado campo que a gente chama de end zone, mas que seria como se fosse o campo do inimigo, né? Isso. Então você tem que utilizar da tática e da força bruta dos seus jogadores para conseguir chegar no objetivo. É um xadrez humano. Basicamente, né, cara? Xadrez só que é um xadrez tipo do Harry Potter, só que com chute na cara, xadrez de bruxo, Hadouken de fogo e tudo mais. Né? Legal falar uma coisa aqui antes, meio que para um momento disclaimer, assim, né? Eu sou bastante leigo no assunto, então é bacana também para você que não entende de futebol americano ouvir isso e tirar suas curiosidades junto comigo aqui. Uma das coisas que eu me pergunto muito, como que são as ligas lá, né? Porque eu conheço, ou escuto falar e de vez em quando assisto alguns jogos da NFL, mas existem outras ligas, outros campeonatos, campeonatos mundiais. Como que é o cenário hoje em dia disso? Hoje a liga principal, a profissional, é a NFL, a National Football League. Ela surgiu lá em 1920 como Associação Profissional de Futebol Americano. E em 1960 ela ganhou uma concorrente, que foi a AFL, que é a American Football League. E elas correram paralelas por um tempo até que se uniram, né? Inclusive os times hoje da NFL, alguns eram de outras cidades há muito tempo atrás, como por exemplo o Indianapolis Colts. Hoje Indianapolis Colts era Baltimore Colts, né? Algumas outras franquias, né? Porque os times lá são chamados de franquias. Algumas das franquias elas pertenciam a outras cidades e hoje já pertencem a outras. Inclusive nesse último ano a cidade de Los Angeles não tinha nenhum time, hoje já tem 2, né? Antes o Rams, que defendia a cidade de St. Louis, né? Hoje é Los Angeles Rams, e o San Diego Chargers, que desde muito tempo defendia a cidade de San Diego, também foi para Los Angeles, Los Angeles Chargers. Isso acontece muito no basquete também, né? De times mudarem de cidade, né? Sim, é mais frequente no basquete porque é muito mais fácil a infraestrutura para um jogo de basquete. Por exemplo, mas você imagina, o menor estádio de futebol americano profissional, ele cabe acho que 78 mil pessoas. Imagine você ir para outra cidade que tem um estádio que comporte tantas pessoas. Inclusive é bom você tocar nesse assunto, se eu não me engano, o estádio mais caro, acho que do mundo, em infraestrutura é para futebol americano, se eu não me engano, é do Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. E ele, cara, o estádio, ele além de suportar, tipo, eu não tenho aqui os números exatos de pessoas, mas assim, ele tem tipo ar-condicionado, cara. Eles fecham o estádio e conseguem tipo manter a temperatura dentro do estádio. É o maior telão em estádio do mundo. São 121 mil pessoas, se não me engano, de capacidade máxima. Nossa. Nos Estados Unidos a lei... Maracanã é bem pequeno perto desse estádio, na verdade. Inclusive, é uma lei dos Estados Unidos que o estádio ele tem 50% de vagas de estacionamento da sua lotação. Ou seja, se ele tem 120 mil de capacidade, ele tem que ter pelo menos 60 mil vagas de estacionamento. Caraca, eu fico imaginando se fosse aqui no Brasil com futebol, sei lá, tipo, Corinthians se mudando pro Acre, tá ligado? Ia ser mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso daí. E assim, e é muito sentimental isso pro americano, porque eu tenho um time da minha cidade. Entendi. Então, e ele se muda, é meio que um vazio, entendeu? Tipo, os traídos, né? É bem traição mesmo. Tem times que hoje não, as pessoas não gostam, têm raiva, porque mudaram de cidade. É bom você tocar nesse assunto, Tiago, que eu lembrei agora aqui, um dado legal pra gente levantar aqui, da rivalidade mais antiga da NFL aí, né? Que é o Green Bay Packers contra o Chicago Bears. Né? São times que ficam em cidades próximas, eles nunca mudaram de cidade, eles sempre foram ali. E o Green Bay Packers também, como curiosidade, é o único time que não tem um dono. O dono são os torcedores. Os torcedores têm títulos do time. Então, as decisões do time, elas são tomadas, lógico, por uma equipe técnica, porém os torcedores têm voz ativa, porque eles são uma sociedade anônima, exatamente. Os caras têm uma organização, é uma associação atlética mesmo, onde você compra o título do time e você tem poder de decisão. Tipo, você paga a anuidade do teu clube, entendeu? Só que você fala, eu não quero esse jogador aí. Legal. Como se fosse isso daí. Entra em votação. Então, e o estádio mais antigo também de futebol americano é do Green Bay Packers, que é o Lambeau Field, né? Que foi o primeiro. E são dados interessantes aí, um pouco, a gente falou agora um pouco da história aí do futebol americano, né?
uma coisa legal do futebol americano que, diferente assim daqui do Brasil, enxergo, tem muito incentivo no college, né? Pra galera, dos universitários, né? Que tem muito cara que é bolsista, né? Por que isso é tão, vamos dizer assim, tão rentável e tão valorizado lá fora? É porque a esmagadora parte das universidades dos Estados Unidos, a não ser algumas, elas são mantidas por verbas privadas. Uhum. Por exemplo, não é igual aqui no Brasil, eu fiz faculdade em X faculdade e só. Tipo, eu saí, morreu, nunca mais a faculdade tem nada a ver comigo. Pro americano não, porque a maioria dos americanos, quando faz uma faculdade, eles moram muito próximo da faculdade ou em dormitórios da faculdade. Então a faculdade é uma casa para eles. Uhum. Então eles têm aquele... É como se fosse um torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Então é do coração para eles. Uhum. Então tem pessoas que são bem-sucedidas, que fazem doações anuais para a faculdade se manter. E ex-jogadores que já jogaram, mas que não viraram atletas profissionais. Então, eles querem ver que a faculdade ganhe, eles querem que a faculdade se destaque, né? O futebol universitário americano, são várias conferências, umas mais fortes, outras mais fracas. Então, eles fazem doações e é bom para a faculdade porque atrai investimentos, atrai investidores, né? Então, quando um aluno-atleta, ele se destaca no high school, né? No ensino médio, as faculdades começam a mandar olheiros, a buscar, entrevistar, então, e ele vai oferecer bolsas, oferecer as coisas, e ele vai se comprometer com tal faculdade, com X faculdade, para poder jogar por essa faculdade. E esse aluno, assim, ele ganha a bolsa, só que ele cumpre regras e deveres, assim, completamente, para nós, absurdos, mas para eles é o mínimo. Ele não pode... se a faculdade vende camisa com o número dele, ele não ganha nada por isso. Ele não pode aceitar nenhum tipo de vantagem por ele ser um atleta universitário, com risco de suspensões gravíssimas. Tem até caso foi até uma atleta de atletismo, que ela foi participar de um campeonato e ela aceitou o Wi-Fi de graça do hotel. Caraca. O pessoal da NCAA, né, que é o órgão que fiscaliza os jogos universitários, qualquer tipo de esporte universitário, ficou sabendo e suspendeu ela por 8 meses. É um controle de conduta ética muito grande. Exatamente, né? Assim, você não pode aceitar nada, você não pode ganhar nada. Então já tem casos de atletas que foram suspensos da faculdade, que foram expulsos por aceitar coisas, por vender determinadas coisas, até por vender autógrafo, vender camiseta, coisas assim. Foi legal você citar isso, Luciano, da conduta ética, porque o futebol americano tem muito isso. Acho que independente do pessoal, de repente, imaginar, é um esporte bruto, a maioria do pessoal sem coração, é violento. Tem um prêmio que é entregue todo ano para uma ação de caridade que um jogador fez. É entregue o prêmio uma vez por ano, no caso para o atleta que tiver essas ações filantrópicas à população. E todo ano as atividades que são realizadas são coisas do tipo, por exemplo, é um atleta que vai numa determinada comunidade e incentiva os jovens a fazerem exercícios para que seja entrar na faculdade, porque o que acontece, esses esportistas, eles têm isso no sangue, por quê? Porque de repente aquele cara da comunidade, vou dar um exemplo aqui, vamos trazer um pouco isso talvez para o Brasil. De repente aquele cara da comunidade, que ele acha que ele não tem muito futuro, de que ele acha que ele não é inteligente, de que ele não vai poder ser alguém de sucesso devido talvez a condição que ele vive, lá isso acontece muito. Só que acontece, lá o pessoal utiliza-se do esporte para poder crescer na vida, porque ele pensa, eu posso talvez não ser tão inteligente, mas através do esporte eu vou conseguir ter uma faculdade financiada, porque as faculdades financiam os atletas, né? Ele não precisa pagar o curso dele, ele automaticamente ele vai se formar, ele vai ter um ensino superior e ainda vai ser um atleta. Então, assim, é a chance que ele tem de ter sucesso na vida, porém não com tanta condição, né? Então, assim, eles acabam se lembrando disso. É uma coisa bem interessante ainda tocando nesse ponto de ética, não só fora do jogo em si. Eu vejo uma coisa dentro do jogo que, apesar de ser um esporte de contato, um esporte, né, tem todo o equipamento de segurança, mas mesmo assim acontece de jogadores se machucarem. Em partidas que eu assisti, eu via, sei lá, o cara se machucava
tanto o time dele quanto o time do adversário, a galera parava e tipo, ficava de joelho como sinal de respeito, que é uma coisa muito bacana que a gente não vê com tanta cordialidade no futebol. Falando do futebol soccer. Às vezes acontece aqui de um cara se machucar e tipo, o jogador fica, sei lá, um fica tomando água, o outro o nego coça a barriga. Sim, exatamente. Até ia complementar isso, porque assim, no futebol americano você não vai ver ninguém fingindo lesão, cara. Assim, uma pessoa que finge lesão ou quer fazer cera, o cara ele fica muito mal visto dentro do próprio time, porque você não tá ali brincando, você tá jogando um esporte que pode causar lesões sérias. Então quando alguém se machuca, automaticamente a gente tem que tomar cuidado, pensar que é uma lesão séria. E o cara, ele, se machucou lutando pelo time dele, pelo próprio time dele vença, então é muito digno de respeito isso. Sim. Né? Então por isso que tem essa vamos dizer, essa atitude de respeito ao cara que se machucou, porque é um cara que tá ali dando sangue, dando suor dele pela vitória do time. Não tá fazendo cera, não tá enrolando. É um esporte que valoriza muito lógico que os esportes eles valorizam o esforço do atleta, mas eu acho que o FA ele valoriza muito mais, assim. O cara é uma superação muito grande a todo momento, o cara chegando sempre no limite dele e tentando ultrapassar aquele limite a cada dia. É uma coisa que o cara realmente, não só físico, mas também mentalmente, o cara tem que estar muito preparado ali, porque às vezes você tá, sei lá, numa linha de defesa, linha de ataque, tá um cara te provocando e você tem que manter a calma, porque senão você tem uma distração e o outro passa correndo pelo lado, pela linha ali e acabou a jogada com os caras fazendo ponto. Assim. Então, esse fator que você citou, inclusive no futebol americano, ele é incentivado, o vigor do esporte, o fato de você ir até o seu limite, até o limite do desgaste, sabe? Às vezes, eu tô cansado, mas eu vou continuar, eu vou tentar mais. Isso foi eu vou citar um fato agora que foi algo até bem repercutido nos últimos anos no futebol americano, porque o que acontece, às vezes um jogador ele tinha uma jogada que ele acabava entrando de cabeça com cabeça de repente e aí isso daí tinha uma possibilidade de causar algum tipo de lesão cerebral. Só que isso não era tão, o pessoal não se preocupava tanto com isso. Então o que acontecia, o pessoal ficava na linha da lateral do campo e ficava, não, você tem que voltar, vai lá, você consegue, vai mais, e incentivava o cara para voltar. Só que aí um doutor venciado num filme pelo Will Smith, aliás é um filme muito bom, Um Homem Entre Gigantes, foi um doutor que descobriu uma doença gerada no futebol americano por excesso de lesões na cabeça. Né? Então assim, esse excesso de batidas entre capacetes gerava uma lesão que futuramente ia prejudicar demais os jogadores. Então assim, as regras mudaram depois que ele descobriu isso. Então essas pancadas ocasionaram uma doença que foi classificada como ETC, que é encefalopatia traumática crônica. Nome bonito, né, cara? Vou chamar meu filho... É uma doença nova isso daí, foi descoberta pelo esse doutor. Então, e isso foi... depois dessa doença, ele estudou vários jogadores aposentados que sofreram, e aí todas as regras foram mudadas no futebol americano. Então hoje, se você tem um tackle cabeça, helmet to helmet, como o Thiago disse, cabeça com cabeça no capacete, por exemplo, o jogador é retirado e ele é incentivado a aguardar um momento para que ele seja analisado, para ele poder ver se ele pode voltar ao campo. Entendi. Então assim, isso não era. Os capacetes hoje são mais protegidos, eles têm um estofamento melhor por dentro. É um esporte, vamos dizer assim, violento, né? Um esporte de contato, mas que ao mesmo tempo ele salvaguarda a vida do atleta, né? Porque o contato de capacete com capacete não é permitido. O capacete pode ter o contato, mas você não pode utilizar o capacete como arma, você não pode dar uma cabeçada. Os contatos são feitos com o corpo, né? Dá uma de Honda. Inclusive assim, por exemplo, se eu sou um defensor, o cara vem correndo com a bola e eu uso o meu capacete contra ele, é falta possível de ejeção, né? De expulsão do campo sem conversa. E, por exemplo, se o jogador que sofreu um trauma, uma suspeita de concussão, um trauma muito forte na cabeça, é regra que o preparador físico ele retira o helmet desse jogador, né, depois do atendimento inicial, esconde para que ele não possa pegar o helmet e querer voltar para o campo. E todo estádio tem uma máquina de tomografia, ressonância magnética, para o cara fazer ressonância na hora, já para saber se tem algum dano.
Caraca. Então, essas são algumas das exigências que a NFL, depois da descoberta da CTE, né, para preservar a integridade física dos atletas. Né? Isso é uma das. Fora a punição por multa para o jogador que causou o golpe, né, e outras coisas. Uma coisa legal que eu vejo diferente do FA pro soccer, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil, o soccer, né? É a questão da competitividade. Aqui você tem meia dúzia de times, que são, sei lá, os times de São Paulo e do Rio de Janeiro e alguns outros times, que são sempre os times que estão no topo. É um time ou outro que você pega que às vezes aparece. um time do Rio Grande do Sul, que você põe o Grêmio, o Inter e tal, mas é sempre os times E eu vejo que no FA, principalmente nos Estados Unidos, pelo incentivo que eles dão aos universitários, você tem uma competitividade maior. E tem aquela parada do draft também, né? Então, essa competitividade, bem citado você, essa competitividade acontece porque acontece no futebol americano, na NFL, as regras são diferentes. O que acontece? Tem um evento que acontece anualmente que chama draft, tá? Esse evento, como que ele funciona? Eles pegam todos os jogadores que jogaram no college, que a gente já citou aqui no começo do programa, e esses jogadores eles podem ser selecionados para jogar na liga oficial, que é a NFL. Só que assim, dentre desses jogadores é óbvio que tem sempre aquele que se destaca. Sim. Que inclusive o jogador que ele é escolhido primeiro, ele fica marcado como primeira escolha do draft. Então, 10 anos depois, vai falar, esse cara aqui ele é bom, mas ele foi a primeira escolha do draft. Ele fica marcado como primeira escolha do draft. Por quê? O time que pode escolher primeiro tem a chance de escolher o melhor jogador daquele ano do college. Então, só que assim, essa ordem como é definida? Geralmente não. O time que ficou em último lugar no ano anterior, ele tem a chance de escolher o primeiro no ano posterior. Ou seja, aumenta a competitividade, porque o time que jogou não tão bem no ano anterior, ele tem a chance de ter o melhor jogador do college no ano seguinte. Traz um reforço mais forte, né, do que os outros times que estão melhores do que ele. Ele tem uma competitividade, por isso que tem essa competitividade maior. Então assim, o último time que ficou no ano anterior primeiro, depois o penúltimo, depois o último penúltimo. Então assim, o time que ganhou, ele só vai escolher a primeira escolha do segundo dia. Ou seja, no primeiro dia ele nem escolhe o time que foi campeão no ano anterior no Super Bowl, que a gente vai falar depois sobre o espetáculo. Então isso aumenta essa competitividade. Acho que isso é o que faz o diferencial da NFL ser um campeonato mais competitivo do que os outros. Quem está acompanhando a NFL esse ano, por exemplo, está vendo o Oakland Raiders, chegou aí nos playoffs. Ano passado perdeu 12 jogos, se eu não me engano, certo, Thiago? De 15, quer dizer, perdeu quase todos os jogos e esse ano chegou nos playoffs. Playoffs são as finais, né? Chegou nas finais. Então, assim, teve... isso influenciou muito, né? De poder montar uma equipe boa, de montar um time bom e poder galgar aí uma posição maior. É diferente daqui, né, do soccer, né? A galera quando vai mal, tipo, é rebaixado, perde patrocinador, perde jogador bom. Lá é justamente o contrário, que é pra incentivar os caras a crescerem, né? E ainda tem a questão da competitividade, ainda tem o salary cap, né, de cada time. Que a liga estipula um limite de valor que você pode gastar com salário. Porque você então todos os né? times têm o mesmo teto. Eu não posso ultrapassar esse teto. Então, por exemplo, você não vai ver, você quer ter 8 estrelas do seu time, então o restante do seu time vai ser jogadores tecnicamente bem piores que vão ganhar pouco para sustentar esses caras. Então é difícil você ver um time que tenha 3 caras às vezes também não é nem um jogador pior, é um cara novo, ele é bom, mas ele é novo de carreira, né? É uma experiência você tá pagando menos salário, mas é um cara bom, É. E aí você tem os caras lá que você tem que manter, que são suas estrelas. E aí né? tem renovação, por exemplo, você quer manter o cara no seu time depois do contrato de 4 ou 5 anos dele, ele vai pedir mais, então o seu salary cap influencia muito. Aqui no Brasil isso não existe, por exemplo, quando o Ituano foi campeão paulista, aqui há 2 anos atrás,
foi um feito. Porque imagina a receita desse time contra a receita de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Devia ser a receita de um jogador só. Um salário de um jogador pagaria a folha de pagamento de determinado time. Lá não existe isso. Então tem esse salary cap e o limite de roster, né, de elenco. Então são 56 jogadores no máximo. É bom citar que essa competitividade continua por muito tempo. A gente vê hoje aí, por exemplo, o jogador mais velho da NFL é o Matt Bryant, que é o kicker do Atlanta Falcons, com 41 anos. E o cara tá na ativa aí e tá pra briga, cara. Cara, é praticamente um Romário, né? Praticamente, só que ele não conta os amistosos. É que ele não apanha, né? É kicker não apanha, então dura muito. Dura mais, boa. Bom, vamos falar um pouco das regras agora. Eu acho legal a gente salientar que a gente não vai aprofundar muito, até porque tem muita gente que está conhecendo agora o esporte, mas gostaria de aprender um pouquinho. A gente vai falar um pouco da parte mais básica das regras. Eu acho legal de destacar aqui que, por exemplo, no FA, diferente do soccer, você tem até um mesmo time, ele tem até 3 times, vamos dizer assim. Você tem a galera do ataque, a galera da defesa e você tem o time especial, né? Especial não, de especialista. O time de especialista. Porque às vezes a gente fala time especial e eu falo assim, nossa, eles estão dando chance pra todo mundo, é o time de especialista. Apesar de ser um esporte de inclusão, assim. Também, né? Pode ser, né? Um cara de 90 anos chutar a bola, né? Por que não? A gente tem lá o time de ataque, o time de defesa e a gente tem também o time especial, vamos dizer assim, que é um time misto, né? O Thiago tá aqui. Thiago, você joga em qual desses times? Eu atualmente jogo na defesa e no time de especialistas, no time especial, né? O time de especialistas, né? O time de chute, é o time de retorno de chute, né? É sempre aquele time que não está fazendo, exemplo, jogadas de corrida e de passe. Então é na devolução de bola. O jogador entra em campo para fazer algo específico. Exatamente. Certo? Então geralmente assim, no kickoff é o chute inicial, né? Ele é dado no começo da partida, no começo após o intervalo e após cada pontuação do time, cada pontuação do seu time. Então, como se fosse o passe de meio de campo aqui. É como se fosse o iniciar no meio de campo após uma pontuação. Começa sempre com um chute, né? Sempre que eu vou iniciar, vou devolver a bola para o adversário para ele iniciar o ataque dele, então é o time de especialista de kickoff. Ou seja, é um kicker, que ele vai chutar a bola o mais longe possível. Em determinadas situações, a mão do técnico, esse chute pode ser mais curto, tá? Mas a maioria é o kickoff normal. É aquele bicudão. Aquele bicudão, né? E 10 outros jogadores correndo para pegar o cara que pegar a bola, para parar ele o mais próximo da end zone do campo dele possível. Tocando nesse ponto de... Tocando nesse ponto de time de ataque e defesa, tudo, qual que é o objetivo principal? Porque você falou de end zone, mas eu sei que tem, por exemplo, aquele garfão gigante lá, aquele negócio que é como se fosse o gol, né? Qual que é a diferença daquilo para end zone e qual que é o objetivo? Porque aqui a gente, no soccer, a gente tem o objetivo principal é o cara fazer o gol, ou seja, chutar dentro do meio das 3 traves ali. E a gente tem as traves também lá no FA, mas tem a end zone que é onde o cara faz o touchdown, né? Então... Como que funciona essa mecânica de jogo? Quer dizer, o futebol americano ele não é um esporte intuitivo. Exemplo, você nunca assistiu basquete na sua vida. Você passa 15 segundos assistindo basquete, você sabe que o cara tem que botar a bola no meio daquele aro lá, certo? Futebol americano, as pessoas demoram um pouquinho para começar a entender como funciona a pontuação. Então, end zone são 2 áreas, como se fosse a grande área do soccer, né? São as duas grandes áreas. Em que o jogador ele tem que, por objetivo, para pontuar, marcar o touchdown, ele entrar correndo com a bola nessa área ou receber um passe dentro dela, certo? Aí você marca o touchdown, que é a pontuação máxima, que vale 6 pontos. Aí tem aquele garfão, né, que a gente chama de Y. Esse garfão, a gente usa ele para chutar a bola dentro dele. Em quais situações? Exemplo, eu não consegui fazer o touchdown, eu sei que eu não vou conseguir, a defesa do time está muito punk, então eu posso utilizar um chute. Então tem chance de marcar ponto se você não consegue avançar com o seu time. Isso. Então meu kicker entra, é lançada a bola para ele chuta essa bola. Se essa bola passar dentro do Y, por cima, né? Dentro do Y, é um field goal, chama-se field goal. Vale 3 pontos. Legal. Tá?
E a gente... Dados do tio Nerd. Field goal de maior distância, 64 jardas. Caramba! Quem não sabe que a jarda é diferente dos metros, é uma distância cabulosa. É tipo daqui até Osasco, mais ou menos. Tipo isso, entendeu? E o cara ainda acerta a cabeça de uma velha lá. Sacou? Cara, imagina assim, um field goal de 64 jardas é a mesma coisa de você chutar a bola um pouco depois, um pouco antes do círculo central do seu campo e acertar no ângulo do gol adversário. Nossa. É mais ou menos isso. A diferença é que não tem outras 11 pessoas querendo arrancar a sua alma, tentando impedir você de chutar. E tem o extra point. Eu fiz o touchdown, ganhei 6 pontos. Após o touchdown, pelas regras eu tenho direito a fazer os pontos extras, que pode ser 1 ponto ou 2. Uhum. O de 1 ponto é um chute. Então, de bem próximo, né? Bem mais próximo que um field goal, geralmente, eu chuto essa bola e ganho mais 1 ponto pra virar 7. 15 jardas, né, Thiago? São 15 jardas. Seria como se fosse um pênalti. Isso. Tipo, bater um pênalti. Só que sem goleiro, praticamente. Só que com 11 caras. 11 jogadores tentando tirar a bola de você. 11 goleiros, na verdade. 11 goleiros que podem te bater. E assim, são 15 jardas da endzone, né? Então são mais 10 da endzone, então são 25 jardas. Ou você pode fazer o que a gente faz de conversão de 2 pontos, que é o que vai para 2. É fazer um outro mini touchdown. Ou entrar correndo com a bola, né? Das mesmas 15 jardas. Igual o Caio falou, eu posso entregar a bola pro meu running back, fazer um passe curto para que o receiver pegue a bola e entre correndo na endzone. Ou eu faço um passe para alguém receber dentro da endzone. Aí vale 2 pontos, vai para 8. Tem mais um ponto uma forma de pontuar, Thiago, que é o safety também, né? Sim, exatamente. O safety é uma pontuação estritamente que a defesa faz, tá? É você derrubar o jogador adversário dentro da própria endzone, dentro da própria área. É tipo você tomar uma rasteira em casa, entendeu? Você tem que perder ponto por isso. Você tomou uma rasteira na sua casa, cara. Não pode isso. Exatamente. Então o jogador com a bola, ele cai, tá com a bola. Ele cai dentro da própria endzone. É quase um gol contra, Ele caiu dentro da endzone. Essa pontuação vale 2 pontos. É um mérito da defesa por ter pego o time adversário dentro da própria área, dentro da própria casa, né? Dentro do próprio campo. Falando de jardas, né? Pra quem nunca viu futebol americano, e aí o cara liga a TV, tá passando uma partida e vê que os caras fazem sempre aqueles montinhos e vão avançando as jardas, né? Eu sei que tem um lance de tentativas até o cara chegar lá do outro lado. Quantas são essas tentativas? Em qual momento que você tem a posse de bola ou que você tem que dar a posse de bola para o outro adversário e eu sei que nesse momento também, quando você dá a posse de bola para outro cara, é um momento de troca de times, né? Que a gente falou. Isso. Tem o time de ataque, o time de defesa e o time de especialistas, né? Como que funciona essa mecânica? Então, o futebol americano é um jogo de conquista de território, como o Caio falou, é uma guerra, praticamente. É um jogo de war, né, cara? É um jogo de war. Você tem que conquistar o território inimigo para chegar na end zone dele, na área dele, que ele defende. Como eu vou fazer isso? Utilizando o meu time de ataque para superar o time de defesa do adversário. Esse de jardas, descidas, como isso vai funcionar? Tem que ter um limite, o cara não pode atacar para sempre até fazer o ponto. Então ele tem, da onde a bola sair, depois de um kickoff, depois de um retorno, depois de um punt, que a gente vai explicar depois, ele tem 4 tentativas, 4 descidas, né? 4 downs, a gente chama de downs, são descidas, para ou correr com a bola, ou fazer o passe e andar 10 jardas. Touchdown. Isso, touchdown. Entendeu? Então assim, são 10 jardas. Cada jarda são 94 centímetros, então 9,5 metros mais ou menos. Como isso vai funcionar? Exemplo, eu entreguei a bola para o meu corredor, é um running back, ele correu 3 jardas na primeira tentativa. Beleza, então eu não tenho que avançar 10, eu tenho que avançar agora o que sobrou. Sim. São 7. Então eu vou para uma segunda tentativa, uma segunda descida, um segundo down para 7 jardas. Entendi. Então vira uma segunda para 7. Aí eu vou entregar novamente para o meu running back. Exemplo. Só que um cara da defesa, ele é muito bom, ele pegou meu running back antes dele passar a linha da bola. Ele perdeu 1 jarda. Então ele vira uma terceira para 7, que eu não avancei, mais uma que eu perdi, que ele foi derrubado antes da linha da bola. Dá uma terceira para 8. Então é isso que funciona. Eu posso ir e tem o limite das 10 jardas. Eu avancei 10 jardas, eu ganho mais 4 tentativas para avançar. Só que, por exemplo, meu QB ele é muito bom, eu tenho um recebedor muito bom, ele lança a bola lá na casa do chapéu. E o cara pega
O cara fez uma recepção, andou 40 jardas. Eu andei as 10 que eu precisava, mais 30. Então, daquele ponto onde ele pegou, ele foi derrubado, conta-se 10 mais 4 tentativas. E eu vejo muito também a galera fazendo na quarta tentativa o kick, né? Isso. A quarta tentativa é geralmente, principalmente meio de jogo. É opcional, né, o kick. É opcional, você faz Às geralmente. vezes você precisa avançar uma jarda e a galera acha que consegue avançar essa uma jarda, então não vai fazer um kick. Talvez possa gerar essa pergunta. Tipo, mas de repente o cara tá faltando. Ele conquistou a última jarda. Quase a última jarda. Faltou, tipo, pouco, faltou meia jarda. Ele ainda tem que fazer uma quarta descida para eles chamam de quarta para polegadas, porque falta um pouquinho, mas ainda falta. Inclusive eles têm um instrumento em campo que vai medir essas 10 jardas que eles chamam de pirulito, né? Eles colocam, esticam e sim, se passou a pontinha da bola, beleza, first down. Agora se não passou, vai tentar de novo a última tentativa, que é a quarta que o Thiago vai explicar agora. O kick, ele pode ser feito em qualquer uma das tentativas ou é só na quarta? Se você quiser chutar na primeira tentativa, o técnico que chama. O problema é seu. E aí você vai ser ovacionado pela torcida de maneira negativa. Vou xingar ou faz igual o Homer Simpson, né? Aquele episódio que o maluco corta a perna, que ele dá o kick e aí ele vai, aí a bola não vai chegar e a perna dele amputada vai dar mais um tapinha na bola e faz o gol. Você pode fazer o que você quiser, cara. Aí depois você lidar com a torcida, né? Bom, nunca vi, mas quem sabe, né? Um dia a gente possa ver. Então, isso se chama punch. A devolução de bola. A quarta descida... Só lembrando, né, Thiago? O punter é também um do time dos especialistas, né? Isso. O punch returner é o cara que... Ele só entra em campo para devolver a bola. E aí a gente tem um brasileiro representando... O brasileiro representa o Brasil, né? Que é brasileiro, né? Ficou óbvio isso, né? Sim. Então, a gente tem um brasileiro representando o Brasil na NFL, que é o Caio Santos. Joga no Kansas City Chiefs. Vulgo Cairão da Massa. Cairão né? da Massa. E ele... Zica das bicudas. Zica das bicudas. Ele, além de ser um kicker, ele também... Ele é punter returner também? Não, ele é só kicker. Ele é um kicker, então, cara, chuta field goal. É brasileiro, né, cara? Chuta no ângulo, de trivela, aprendeu com o Ronaldinho Gaúcho. Um kicker Já deu um carrinho no retornador. Brasileiro, cara. Retornador não lembro de que time, eu acho que era do Bears. Ia passar vazado. Ele falou, o quê? Baixou o Júnior Baiano nele. Meteu na canela, E a quarta descida, se eu não consigo converter, se eu não consigo passar do limite de yards que eu preciso para ganhar mais 4 descidas, eu vou devolver a bola pro outro time naquele ponto. Entendi. O punch serve para quê? Para eu devolver essa bola, eu sacrifico a minha última descida para devolver ela o mais longe possível no campo de defesa do outro time, para ficar mais difícil para eles pontuarem. Então entra um kicker, né, um punter, que a gente chama, que ele é especialista em fazer esse chute. Por quê? Esse chute ele não vai ser do chão, a bola não vai estar no chão, alguém segurando, bonitinho. Ele vai pegar essa bola com as mãos e vai meter um tiro de meta. Vai jogar, soltar a bola no ar e chutar para que ela fique pendurada o mais tempo possível no ar e o mais longe possível. Então é um chute de muita força, muita força. E se por exemplo acontece ele dar uma puta bicuda e a bola cai no campo na end zone lá? Aí tem o retornador do outro time que ele vai escolher se ele vai retornar ou não. Como ele faz isso? Se ele vê que a bola vai cair, ele não vai conseguir retornar, isso é coisa de segundos, milésimos de segundos. Ele faz um sinal com a mão, geralmente ele abana a mão acima da cabeça, mostrando pro outro time que ele não vai retornar. Então a partir desse momento ninguém pode bater nele. Por quê? Ele vai pegar a bola e vai ficar parado. Ele vai começar da onde ele pegar a bola. Ou ele vai retornar, ele simplesmente não vai fazer nada, pegar a bola e vai tentar correr. Se cair dentro da end zone, acontece uma coisa chamada touchback. Caiu dentro da end zone do adversário, essa bola, ela vai ser colocada automaticamente na linha de 20. Né? Mas vale ponto ou não? Não vale ponto. Ô tio Thiago, eu tenho uma pergunta. E se a bola cruza o Y aí no punter? Vale ponto? Touchback, não vale ponto. No punch não existe pontuação. Porque às vezes a pessoa se pergunta isso, né? O cara chutou pra retornar e a bola cruzou o Y. O cara é gol, meu! Não é, cara. Porque a bola não tocou o chão. Pra ser considerado field goal, a bola tem que tocar o chão antes. Por exemplo, você vê quando o pessoal vai chutar o field goal, entra o holder, que é o cara que vai segurar a bola no chão. Ou seja, a bola já encostou no chão,
Aí, se ele chutar e cruzar o Y, aí sim é um field goal. Agora o punter, como ele joga da mão direto pro pé e ela não encosta no chão, então não pode ser considerado um field goal se cruzar o Y, porque não teve as exigências mínimas, né? E esse holder geralmente é o QB reserva, o terceiro QB geralmente. Porque o cara precisa estar ganhando, né, mano? Ele precisa fazer alguma coisa. Segura a bola lá, velho. Vai lá. É tipo o Tião, sabe? Ô Tião, vai lá, segura a bola lá, meu. Você não tá fazendo É tipo nada. Gandula, né? Só que ele entra em campo. Tipo, ele ganha muito esse Gandula, viu? É tipo quando você tá ganhando de 5-0, você tem uma substituição pra fazer, né? No soccer, aí você coloca o sobrinho do presidente do time pra jogar. Só pra levantar a taça na É a frente. de honra, né, velho? E ainda ele acaba e deixa escapar a bola ainda, né? Exatamente. Você falou da bola cair no chão, mas por exemplo, eu vejo algumas jogadas que os caras, sei lá, fazem um lance, alguma coisa, e a bola, ela pode quicar e o cara pegar no alto, ou tipo, não, tocou no chão, já era, para... Não, tocou no chão, acabou. Num punch ou num kickoff, se ela caiu no chão, eu não pedi o fair catch, né? Que eu não vou retornar, se eu vou retornar, ela bateu no chão, eu posso pegar e sair correndo. Entendi. Mas num passe, nunca. Tá. A bola caiu no chão, não tocou em ninguém, caiu no chão, é passe incompleto. Tem Ou se bateu no cara e caiu, né? O cara não teve domínio da bola, é passe incompleto. Tem um único tipo de jogada em que se a bola caiu no chão, mesmo se você pode pegar porque ela ainda tá valendo, que é o que a gente chama de fumble. Que é quando o quarterback escapa a bola, né? ele lançou a bola, aí o receiver deixou a bola escapada, ele pegou a bola, começou a correr e de repente ou ele foi forçado ou ele deixou a bola escapar no chão. Eles chamam isso de bola viva, a bola tá valendo. Então se o outro time pegar, a bola é do outro time, que é o que a gente chama de turnover, né? Virou o jogo, agora quem vai atacar é o time adversário. Mas ele tem que ter segurado a bola, tipo, Ele simplesmente bateu na mão dele, não é ele tem que ter segurado, ele tem que ter feito o futebol movement, que eles falam, né? Que ele tem que ter dominado a bola plenamente com os dois braços e ter se virado para correr, por exemplo. Entendi. A bola já é dele. Tem muitos casos, por exemplo, que na recepção, se o jogador recebe a bola, só que ele recebe a bola e vai já caindo no chão e ele não dominou ela, mesmo ele com a bola nos braços, é considerado passe incompleto. Porque ele não dominou a bola ainda tá meio que quente, a batata tá quente aí na o cara mão vai dele. discutir com o juiz, não, eu dominei. Então aí o juiz, o que acontece? O futebol americano, é bom você salientar isso, porque o futebol americano tem um recurso que no futebol, no soccer não tem, né? Porque é revisão de jogadas. Os juízes param, revêem a jogada através de monitores, eles ficam com pause e replay através de várias É câmeras. igual no tênis, né, que tem sensor nas quadras. Tipo isso, mais ou menos. Lá no futebol americano não tem sensor, mas assim, como tem muitas câmeras, eles conseguem ver se... Isso é sempre visto no touchdown, né? Quando tem um touchdown através de corrida, a jogada é revista, independente de que se foi claro. Qualquer jogada de pontuação ela é revista. Ela é revista, porque às vezes o cara conseguiu cruzar a endzone, porém um jogador da defesa fez uma falta, tipo, lá na esquina, puxou o capacete de um cara. Cancela o touchdown, porque um cara da defesa lá não, que não tinha nada a ver com a jogada, fez uma falta. Então isso é válido ainda. E ele vale lembrar que no futebol americano são 7 juízes em campo. caraca. É Praticamente um time, né? Eles chamam de zebras Juízes malditas. Futebol Clube, né? É tipo isso aí. Inclusive ele teve só pra citar, porque eles fizeram greve, cara, uns 2 anos atrás. Aí eles pegaram uns juízes reserva, uns juízes ruins. Foi só os novatos, os caras, essa bola aí é diferente, né? Fala, você tá certinho pra apitar o jogo, hein, cara? Esse veio bem. É tipo pegar os juízes da Várzea, né? E jogar pro Campeonato Brasileiro. Desafio né? ao Galo, né? É tipo Copa Kaiser, sabe? Casados contra solteiros. o sem bermuda. Não, os de calça E questão de tempo, que nem aqui no soccer a gente tem 2 tempos de 45 minutos, né? Que aí, dependendo de onde você tá jogando, os caras vão falar 45 no primeiro, 45 no segundo, ou 45 e 90, né? No FA tem isso também de tempo, ou é por jogadas? São 2 tempos, cada um dividido em 2 quartos, né? É de 15 minutos cada. Tá, então... Com um Faz intervalo as entre o contas, 9 segundo e o fora, terceiro. escorrega vai 3, 2 tempos, quartos, 15 Sobe minutos, 2. vai... Trepa, dá mais ou menos 7 horas e meia de jogo. mais ou menos. É bom você falar isso porque o que acontece? Esses 15 minutos não duram 15 minutos. É, porque bem assim, mais. quando Porque a bola tem que ter as sai paradas, né? quando Essa a equipe bola para sai o do cronômetro, campo, ela para o relógio. E depois não tem o tempo reserva extra. O pessoal põe mais 3 minutos agora. Não tem É acréscimo. tempo corrido. Não tem acréscimo. Não, aliás, não é tempo corrida, é só tempo de jogo. É tempo de tempo jogo. de bola em porque a jogo. bola é em jogo. Então se a bola saiu do campo, ela não tá. Então o tempo para, o relógio para. Deu touchdown, o relógio para. Se eu peguei a bola cair no chão, o relógio para.
para, o tempo só vai voltar a correr quando fizer o snap, quando começar a próxima jogada. Ou seja, o cara não pode falar, putz, vai começar um jogo agora às 10 da manhã, quando for meio-dia vai acabar, eu vou poder ter outro compromisso. Sei lá, se o cara vai no estádio assistir o jogo. Não tem. Tem jogos aí que teve um jogo do Green Bay Packers, se eu não me engano, ano passado, que durou 4 horas, cara. Caraca. Então tem jogos que duram tipo 90 minutos, 70 minutos, que acabar tipo rápido, entendeu? Agora a maioria dos jogos, porque, por exemplo, também quando chega nos 2 minutos, que eles chamam de 2 minute warning, o jogo também para, independente do que tá acontecendo. Deu 2 minutos, para, é tipo uma pausa pro café, sabe? Toma uma água ali. É tipo isso. E o Super Bowl, o que é esse... O que é esse É um negócio? campeonato? É um jogo? Que bodega é essa? Super Bowl é uma bola grande, né? Uma bola É uma quadrada? super bola, boa. É a super bola com bola. uma capa do Superman? É. Super Bowl é o nome da final do campeonato. Quando é o grande jogo, onde todo mundo quer estar em fevereiro, né? Que a temporada começa em setembro, né? E termina em fevereiro. Eu vou só pra falar rapidinho, pra galera entender por que final do campeonato. O futebol americano, ele, mesmo sendo a NFL, ele é dividido em 2 ligas, né? Então ele tem são 2 conferências. São 15 times? São 32 times, são 16. Não, mas 16, né? 16 em cada um. conferência. Então são duas conferências no mesmo país e essas conferências se enfrentam durante o ano. E aí tem uma final de cada conferência. Então tem a final dos 16 times de uma conferência e dos 16 times de outra. O campeão de cada conferência se enfrenta como se fosse o final do Yu Hakusho. O Toguro versus versus Yusuke. É tipo isso, entendeu? Então assim, a final massa. Então são os 2 melhores times daquele país. Tipo, lado A se contra o lado enfrentar. B. Até campeão porque do não A contra existe campeão- campeonato estadual de futebol americano profissional. É só o campeonato nacional. Então, exatamente. até pela integridade física, os jogadores jogam só 6 meses por ano e descansam outros 6 meses. Aí é beleza, hein? Então o Super Bowl é o final master do futebol americano nos Estados Unidos, óbvio, né? E isso daí, além de ter uma puta audiência que a galera toda assiste, eu vejo que tem investimento pesado de publicidade também. Justamente pela galera que tá assistindo, né? Então, você, pra conseguir um comercial no intervalo do Super Bowl, ou na abertura, ou no encerramento, é muito caro e porque é a audiência toda da galera assistindo. É o minuto mais caro de propaganda que você pode comprar e é o segundo evento esportivo mais assistido do mundo. Nossa. Né? Só perde para as Olimpíadas. Ganha até da Copa do Mundo. Só pra vocês terem noção dos dados, o comercial do Super Bowl custa $650 mil por segundo. Caraca, mano. Imagina, fazer uma propaganda, tipo, sei lá, 10 minutos. Por isso que no final os caras têm que colocar crescer. Tipo assim, alguma coisa de remédio, sabe? Porque, tipo, cara, A prescrição da orelha custada. é tipo isso aí mesmo. É tipo Jequiti, tá ligado? Vamos, Jequiti! 3 minutos. 650 mil dólares. Imagina aparecendo Jequiti no começo do Super Bowl. Porque ia ser uma fração de segundos, né? Daria pra pagar, pô. Ia dar uns 30 mil aí. Ia ser a propaganda. E todo mundo ia ficar, mano, que porra é essa desse negócio que apareceu E aqui? tipo, aparece Jequiti bem quando o cara vai entrar na endzone, né? O cara vai entrar, o passe vai ser o Jequiti, acabou. Caramba! Foi isso, cara. E boa, cara, eu acho que, ó, dica pro Silvio Santos. Silvio Santos, se você escutar esse podcast, cara, investe. Super Bowl. Investe no Jequiti, você futebol não vai gastar americano, muito. cara. Você não vai gastar muito, 650 mil por segundo. Se a sua propaganda dura milésimos, É cara. uma mensagem subliminar? Dá uns 30 mil aí só, Eu cara. vou fazer propaganda do carnê do baú. O Silvio Santos estava aqui presente, mas ele só passou aqui, mas ele já foi embora. Então, aí é o campeão da NFC, que é a Conferência Nacional, e da AFC, que é a Conferência Americana. São as 2 conferências dentro da NFL. E assim, é um evento esportivo enorme porque não é simplesmente o jogo. Tem o jogo, muitas marcas do mundo deixam para lançar seus produtos novos nos comerciais do Super Bowl. Né? Então, a Ford sempre lança um carro novo, uma versão nova de algum carro, um novo modelo no Super Bowl. Né? Filmes muito badalados, né? Por exemplo, Os Vingadores, o primeiro trailer foi no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl. E no meio do jogo, né, no intervalo entre o primeiro tempo e o segundo, é sempre um grande artista, se monta um palco muito rapidamente no meio do campo. Caraca. E o cara se apresenta. No último Super Bowl... Ivete Sangalo. Quase... não tão famoso. Ah, tá. No último Super Bowl teve o show do Coldplay, que teve a participação da
Beyoncé, Bruno do Mars. Bruno Mars e daquele Mark Ronson, sei lá. E foi um puta do show. E assim, porque uma coisa que americano sabe fazer é evento, né? Ah, sim. Então em 10 segundos, assim, não 10 segundos, mas em 1 minuto se monta o palco, aí tem um show lá de 6 minutos, 7 minutos, 10 no máximo, e mais 1 minuto se desmonta o palco e o campo tá lá. E é bom você tocar na noção do show, Thiago, porque assim, ano retrasado, que foi o show da Katy Perry, eles já iniciaram a maneira de rentabilizar até a parte dos shows, porque assim, até então, o artista, ele não cobrava cachê para aparecer no Super Bowl, até porque a visibilidade dele é gigantesca, né? Um evento mais assistido do mundo aí, só perde para o final da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Então, pro artista é muito rentável. Então, ele não cobrava cachê para aparecer. Só que agora a organização do Super Bowl tá cobrando dos artistas, tá oferecendo o lugar. Por exemplo, você quer se apresentar? Quanto você me paga? E você, quanto paga? E você, quanto paga? Quem paga mais, Leva. faz o show. Foi o caso da Katy Perry no ano retrasado. Ela pagou para fazer o show. Foi o primeiro artista que pagou pra fazer o show. O show dela, não é meu estilo. Ia ser o Metallica, só que a Katy Perry pagou mais. Então, não ia ser. Então, eu gostaria mais do Metallica, mas eu tenho que ser sincero que o show da Katy Perry, cara, foi animal, bicho. A produção, cara, ela andou num tigre, tipo, de, sei lá, 16 metros. O negócio foi animal, cara. Foi muito bem produzido. Independente de gostos musicais, o show do Super Bowl vale a ver pela produção. Vamos falar agora então do FA no Brasil, né? A gente citou no começo sobre as ligas e aqui a gente tem tipo como se fosse uma CBF do FA, né? Que é a CBFA. Isso, Confederação Brasileira de Futebol Americano. E que é quem regulariza tudo. E hoje em dia, quais são os principais times que estão participando, né, O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano ele é dividido quase como a NFL. Chama-se Superliga, que é a Série A, tá? E tem a Liga Nacional, que é a Série B. A Série A, até ano passado, nós tínhamos 2 campeonatos brasileiros, que era a Superliga, que era da Confederação, e o Torneio Touchdown, que era um torneio particular. Com o final do Torneio Touchdown, os times do Torneio Touchdown migraram para a CBFA. Então nós temos 32 times também, muito parecido com a NFL, que são divididos em 2 conferências, que é a Superliga Centro-Sul e a Superliga Nordeste, né? Que são os times mais do Norte e Nordeste, e a Superliga Centro-Sul, que é a parte mais ao sul do, como diz o nome, né? Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Chega mais ou menos ali no Distrito Federal, pega uma régua, passa um risco e... É tipo tratar de Tordesilhas, né? Só que é horizontal. Até porque assim, como não é um esporte profissional que move montanhas de dinheiro, então tudo é feito para que cada time gaste o mínimo possível, certo? O último campeão foi o Timbó Rex, de Timbó de Santa Catarina, em cima do Flamengo, FA. E é importante dizer que assim, como se abrasileiramos o negócio. 2 times, os 2 piores times do resultado da Superliga caem para a Liga Nacional e o vice-campeão sobem para a Superliga. Eu acho que é os 2, se eu não me engano. Pode ser mais, mas eu acho que são 2, tá? Pelo que eu me recordo. Já brasileirou, já ficou legal, já torna mais competitivo. E uma coisa muito legal que está acontecendo no Brasil é que os times de FA, eles estão fechando parcerias com os times de soccer. Isso é legal. Então hoje em São Paulo nós temos o Corinthians Steamrollers, que é o time do Corinthians, o Palmeiras Locomotives, nós temos o Santos Tsunami, nós temos a Portuguesa Lions, nós temos o Paulista de Jundiaí Ocelotes, nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto Challengers, tá? Qual mais? Eu não vou me lembrar de todos, tá, gente? Desculpa aí quem estiver ouvindo os times, depois manda um e-mail avisando. No Rio de Janeiro nós temos o Vasco da Gama Patriotas, o Botafogo Reptiles, nós temos o Fluminense Guerreiros agora, que iniciou em 2016, no final de 2016, e nós temos o Flamengo FA, né? No Sul nós temos o Coritiba Crocodiles, que já foi campeão brasileiro. No Nordeste nós temos o João Pessoa Spectros, foi Botafogo Spectros, né? João Pessoa por um tempo. E outros times estão tentando essas parcerias, e porque isso traz o quê? Traz base de fãs, né? Traz público. Sim.
Então, o grande desafio do futebol americano no Brasil é atrair muito público, é cair nas graças do público. Mas eu acho que agora tá crescendo muito também porque o próprio futebol soccer tá perdendo público, vamos dizer assim, porque não tem a mesma qualidade, a mesma competitividade que tinha antigamente. E aí você citou do caso da galera, por exemplo, do soccer está atuando em parceria, né, dos clubes. Isso é bom, porque o cara torce pro Corinthians, ele pode torcer pro time do FA, se por exemplo. É que no caso do Corinthians é meio impossível falar isso, porque o torcedor do Corinthians é fanático. Mas, o cara migra pro... Eu sou corintiano e não torço pro Corinthians. É exceção. Mas a galera que não é muito fanática por futebol, por questão de não tá enxergando mais essa competitividade, migra pro FA. Isso é bacana porque tá ajudando também a trazer inclusive, a galera. Eu não vou lembrar o nome da agência, mas da uma agência americana, a NFL divulgou esses dados, que o Brasil, fora dos Estados Unidos, mundialmente, vamos contar os Estados Unidos, o Brasil é o terceiro país que mais assiste a NFL. Olha, perde só pro México e obviamente pros Estados Unidos. Mas fora dos Estados Unidos é o segundo maior público de NFL. Na final do Super Bowl de 3 anos atrás, quando o Patriots foi campeão, o general manager do Patriots deu entrevista para o ESPN Brasil e ele falou: nossos olhos estão no Brasil. Porque todo ano a NFL faz um jogo na Europa. Sim. Para atrair público lá. E assim, agora depois da Copa, depois das Olimpíadas, o Brasil tem estrutura para receber uma partida de futebol americano, um evento desse. E é legal ver também que ele é um esporte de inclusão, ou seja, qualquer pessoa pode participar de uma peneira, alguma coisa, para poder jogar, né? Ele não é uma coisa que, sei lá, putz, eu nunca joguei futebol americano e, sei lá, eu vejo muito nos Estados Unidos a galera desde pequeno começa, não, aqui no Brasil ainda você tem chance, mesmo a pessoa sendo um pouco mais velha, principalmente porque tá começando, né, não digo tá começando, mas tá se popularizando cada vez mais e tá se abrindo oportunidades para jogadores novos também, né? Falando um pouco sobre as peneiras, até minha frase de abertura foi falar, já fui tight end por um dia, né? Eu mesmo já participei de uma peneira e treinei por um tempo, né? E foi bem bacana, assim, a experiência. Então, eu não tinha conhecimento tático, não tinha conhecimento do esporte, mas eu tinha aptidão física. Então, para você participar hoje em dia, eles procuram as pessoas que têm uma aptidão. Você faz um preparo, alguma coisa assim, faz uma prova no dia. Se você estiver bem, você pode começar a treinar. Você treina, sei lá, categoria de base, vai no time de base, né? E vai crescendo dentro do time e você tem chance, sim, de fazer parte do time titular, disputar campeonato e tudo mais. Exatamente. O futebol americano, ele abraça qualquer biotipo, né? O cara que é mais gordinho, mais magrinho, alto, baixo. A gente não tem esse problema de selecionar as pessoas pelo tipo físico. Nós temos espaço para todo mundo. E assim, o mais legal, cara, é que assim, ó, eu jogo futebol americano vai fazer 10 anos. Comecei em 2001. Cara, assim, eu inclusive vi muita gente mudar de vida por causa do futebol americano. Sim. Porque é um esporte que vai exigir muito de você. Então você entra na academia, você começa a comer diferente, você começa a se mover, você muda, você fica mais saudável. Uhum. Porque você, por exemplo, se você entra no time de base, hoje, o cara não faz nada. Ele pode não ser um sedentário, mas ele... Ou pode até ser um sedentário, né? Um gordinho igual um aéreo, linha de ataque. Ele começa a ver que assim, ele é aproveitado, isso começa a dar motivação pra ele. Comigo foi assim, eu era o gordinho que ficava no gol da escola e olhe lá, né? Então eu entrei e, pô, eu posso ser titular aqui, eu tenho essa chance. Sim, então o cara começa a se mexer, ele começa a correr, ele começa a perder peso, ele começa a ganhar músculo, ele começa a fazer academia, comer direito, para de esculhambar, diminui o álcool, por incrível que pareça. Mas você diminui o álcool. O corpo começa a exigir isso. Exato, né? Então... Você vai precisar cortar isso, né? Você vai sentir a diferença não no treino, assim. Exatamente. Não é tipo, vou fazer dieta para ver o resultado. Não, o seu corpo vai exigir que você coma melhor e o próprio organismo vai começar a rejeitar. Isso. E fora a vida social da pessoa, né? Igual, eu fui presidente de um time, né? Por 5 anos, que nem existe mais o time, o ABC Corsários. E assim, eu tenho amigos meus hoje que eles falam, cara, eu parei de usar drogas por causa do futebol americano. Olha que legal, tá vendo? Eu parei de cheirar cocaína por causa do futebol americano.
Tá vendo? Salvando vidas aí. O esporte tem esse poder, né, cara, nas pessoas. Não só o futebol americano, mas todo esporte, mas é uma em geral. puta ferramenta de transformação. Com certeza, muito legal. Então pra galera que tá ouvindo, que tem interesse, ficar ligado, principalmente no Facebook, os caras divulgam bastante. Sei lá, se tem um time que você gostaria de jogar, procura a fanpage dos caras no Facebook, sei lá, pede pra seguir lá, favorita a página para que todas as atualizações comecem a aparecer pra você e ficar ligado. Geralmente a galera faz peneira, sei lá, no começo e no meio do ano, então você já fica preparado nesse período. Puta, mas eu fiz a primeira peneira, não passei, não sei o quê. Você tem, sei lá, 6 meses para você se preparar, prestar atenção naquilo que você não foi bem, dependendo do seu biotipo, né? Porque como a gente falou, puta, o cara pode ser gordinho, então não vou nem participar. Não, às vezes o cara, ele é gordinho, mas ele tem uma massa, ele pode atuar na linha de defesa ali, com a força dele, então ele não precisa correr. E não é só gordinho também, né, Luciano? Porque às vezes o cara é pensa muito magro, né? O esporte é muito violento, eu sou muito magro, eu não vou conseguir isso. Você pega os wide receivers ou os caras são running back, não, magros, eles só que correm muito, então assim. É tipo salamandra, né? Eles são tipo salamandras, correm, são escorregadinhos. Praticamente. Só que assim, se tomar um assopro, cai, né? Mas assim, o cara ele tem que ter velocidade. Então, é isso o que o Thiago salientou e o que o Luciano tá falando que você que acha que não tem biotipo, o futebol americano tem espaço para todo mundo. Se você tiver dedicação, você consegue galgar qualquer posição. Seja ela de velocidade, seja ela de força, seja ela de potência, explosão inicial. Não existe limite de idade. Tá? Eu conheço jogadores, eu conheço inclusive o jogador que eu mais velho que eu conheço tem 52 anos. Olha. Joga linha de defesa ainda. Olha aí. Tá? Conheço jogadores muito novos. E assim, não tem limite de idade, porque a maioria dos times hoje tem uma escolinha de flag. Flag é uma modalidade de futebol americano que não tem contato. Olha aí. Então, tem times femininos. Né? Se você mulher, sou mulher, vai lá, vamos lá jogar flag. Né? Então, se você tem vontade, vai atrás que vai ter oportunidade pra você. E se por acaso você não tenha passado na primeira peneira, puta, conversa com os caras, descobre o porquê que não passou e se prepara. Às vezes você tem aptidão pra uma posição de jogo, mas sei lá, alguns caras entraram, você vai ter chance na próxima peneira. Ou melhor, né? Monta um time. De repente, cara, pega os caras da tua vila aí, a gente quer jogar, meu. Monta um time e começa a treinar, cara. Pega alguém que tenha conhecimento pra poder dar instrução pra você. Sim. E começa a treinar, monta um time de bairro aí e vai pra cima, cara. Quer começar a jogar? Só procurar no Facebook, São Paulo Storm. Join the Blue, a Tempestade Azul, o único pentacampeão paulista. Ô, louco, bicho, brincadeira. SãoPauloStorm.com.br. É isso aí. Muito bom. Bom, então agora pro nosso quadro de dicas, é legal a gente falar também que pra galera que tem interesse de FA, uma dica que eu dou pra vocês é jogarem o Madden, que é um jogo que tem até pra mobile de FA. Ele é bastante completo assim e você consegue ter o seu primeiro contato, vamos dizer assim, com FA e descobrindo as regras, os times, os jogadores. Você começa a conhecer os jogadores, entender um pouco sobre NFL. É uma dica bem interessante aí. Então procurem aí na sua store do seu mobile o Madden. E jogos também de futebol americano existem vários, o principal é o Madden. Se vocês quiserem abaixar o mobile, também recomendo. Mas para entender mesmo o futebol americano, eu acho legal começar a assistir alguns vídeos, alguns filmes principalmente, para vocês desmistificarem algumas coisas do futebol americano, que é só pancadaria, que é só violência. Sim. Acho que o filme que pode ajudar bastante vocês, que ele é bem explicativo, chama-se Quando o Jogo Está Alto, né? É um filme que conta a história de um time de futebol americano de colégio, né? Colegial, ensino médio, e mostra toda a jornada deles, de um time vencedor para uma queda e para o retorno deles. Ótima dica aí do Thiago também. Eu vou indicar um filme também. Eu gostaria de citar 2 filmes, porque eu acho que em questão do futebol americano para você também se introduzir na cultura do futebol também, não só nas regras, mas assim, na cultura do que é o futebol americano. A gente citou o nome do filme do Will Smith, O Homem Entre Gigantes, é que esse filme ele basicamente fala sobre a doença que ocasionou, ele não fala tanto sobre o futebol americano. Então do futebol americano eu indico A Grande Escolha, que é um filme de 2014, o Kevin Costner e com a Julie Stiles.
ele fala sobre o draft, que a gente citou no programa. Então ele mostra a cultura do que é o draft no college e mais também para ver o que é a cultura do futebol na década da segregação negra que teve nos Estados Unidos. O Duelo de Titãs com o Denzel Washington, é um grande filme também. Ele mostra a união no futebol americano entre negros e brancos, e isso mostra que na época que havia bastante essa segregação nos Estados Unidos, então eles mostram essa integração e qual é a dificuldade que um técnico negro, ele era um técnico de ataque, o Denzel Washington era um técnico negro, e o técnico de defesa era um técnico branco. Então isso, e os jogadores eram parte negros, parte brancos. Então assim, tinha essa segregação, tinha bastante disputa aí, então é um filme bem interessante também e vale a pena assisti-lo. Uma dica final que eu dou também é aquele filme Golpe Baixo do Adam Sandler, tá ligado? Boa. Ele mostra como é futebol na cadeia, cadeia. Então, se você estiver ouvindo gente da cadeia e quiser compartilhar com seus brothers aí, manda um salve pra galera. Um filme que é bom também, inclusive, conta a história de uma tragédia, é o Somos Marshall, né? Bom, tivemos uma tragédia aí muito infeliz, foi com o time da Chapecoense. E foi uma tragédia muito parecida que aconteceu em 1970 com o time da Marshall University. Aliás, né? Foi bem lembrado, foi bem parecida a tragédia. Um avião, né, que caiu também com o time inteiro. Com o time inteiro, comissão técnica. Não é querendo pegar carona em tragédia de ninguém, tá, gente? Uma situação que é um filme muito bonito. É isso aí. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Thiago, quer mandar um abraço? Muito obrigado por ter participado com a gente hoje aqui. Eu queria agradecer o convite aí e espero aparecer nos próximos podcasts aí de outros assuntos. Claro, com certeza será sempre bem-vindo. Caio, quer mandar um salve aí pro pessoal da Querupita, da pizzaria da Churupita lá, como é que é? Não, o pessoal da Querupita não tá falando mais comigo não, porque eu comi demais a última vez. Mas eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí, pedir o pessoal acompanhar o futebol americano, vale a pena. Você que assistiu esse programa, que ouviu esse programa pra poder se introduzir nas regras e tá interessado, vai pra cima, é um esporte muito interessante, espetacular. Eu sou apaixonado, eu troquei o meu esporte favorito, hoje eu gosto muito da NFL. Torço pro Green Bay Packers, quem não sabe acompanha, time sensacional. Vai perder pro Cowboys não hoje? Não vai, cara, não vai. O Zeke Elliott hoje vai ser engolido. Tá bom. E é isso, cara. O futebol americano, quem quiser praticar ou acompanhar, vai fundo, que vale muito a pena. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e continuem acompanhando a gente lá no papodelouco.com. Valeu! Valeu!